Boa noite a todos. Iniciando a nossa gravação da aula número 14, praticamente a nossa última aula, né, do bimestre, onde nós vamos agora em desenho técnico mecânico explicar como que vai ser esse trabalho de pesquisa que eu propus para vocês no dia 11, tá? Então eu estou com o texto aqui na tela e vou estar explicando para vocês como vocês devem fazer, porque esse texto ficou muito prático, vocês só inserem as informações no Word, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar o conteúdo. Esse é o nosso trabalho final, que tem que ser entregue até dia 3, semana que vem, tá bom? Um minutinho. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso exercício. Agora sim, eu vou compartilhar. Compartilhar o conteúdo. Não tá aparecendo. Que estranho. Deixa eu eliminar algumas coisas aqui, aí vai aparecer. Um minutinho. Tá aqui. Eu vou fechar e vou abrir novamente. Trabalho andaimes no Word. Tá aqui, aberto. Agora nós vamos compartilhar. Vamos ver. Apareceu na tela para vocês? Sim, professor. Unifev, Centro Universitário de Votuporanga? Não, tá mostrando a pasta. Não Tá tá mostrando mostrando a o arquivo. pasta. Então vamos abrir a pasta. E agora? Não, ainda tá mostrando a pasta. Eita! O Word não está querendo compartilhar. Aqui não está escrito Word, não aparece. Só aparece a pasta aula 11. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apagar todas as pastas para não confundir, tá? Vamos lá. Tirar essa pasta daqui. Tirar isso. E aí eu vou na tela o nosso texto. Um minutinho. Desenho técnico. Aula 11. Trabalho andaimes. Perfeito. Compartilhar. Que estranho, não está aparecendo o nosso trabalho no Word. Só aparece aula 11, uma pasta. Não pensei que fosse dar esse problema. Ó, fiquem na aula que eu vou sair e entrar de novo, tá? Um minutinho. Seis, apareceu? Agora vamos ver conteúdo. Ah, agora apareceu. Vamos lá. Agora tá aparecendo para vocês? Sim. Ah, então tá. Então vocês já sabem, se der algum probleminha no Teams,
Vocês saem e entram novamente, que ele volta. Não tem explicação, né, gente? Acontece. Então, aqui, ó, começando. Eu já tenho um boneco, um trabalho para vocês que tem, ó, uma página, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Ó, já tem 13 páginas, então o trabalho de vocês vai ter no mínimo 13 páginas, tá? E aqui já está escrito, Unifev, esse é um trabalho como se você estivesse entregando um TCC final no 5º ano de vocês, tá? Centro Universitário de Votuporanga. Aí aqui vocês vão digitar o seu nome completo nessa letra mesmo, que está aqui, né, em Arial 12 em negrito. Aí aqui vocês vão digitar o nome do trabalho de vocês. Vai ser andaime fachadeiro, andaime tubular, o que vocês quiserem, tá? Aí tem Votuporanga SP 2020, é a primeira página. Na segunda página é o nome completo de vocês, o nome do trabalho de novo, aí tem meu nome, e aí uma observação, que é um trabalho apresentado à Unifev como avaliação da matéria desenho técnico mecânico, ok? Votuporanga SP 2020. Aí aqui você escreve o nome do trabalho e o resumo. Então aqui eu escrevi, aqui você fará um resumo do trabalho que você fez. Então essa terceira folha, ela é feita por último. Depois que você fez todo o trabalho, você vai fazer esse resumo, contando como foi o andamento e em qual conclusão você chegou com esse trabalho, tá? Então esse resumo, ele não pode passar de uma folha. É esse conteúdo aqui. Aí vocês vão pôr 3 palavras-chave no trabalho de vocês, nesse resumo. Por exemplo, eu quero encontrar o trabalho de vocês na internet, então eu tenho que digitar 3 palavras-chave. Por exemplo, andaime, estrutura metálica tubular, ou então tubos e conexões para andaimes. Então, isso daqui seria um trechinho que vocês colocam ali como uma palavra-chave. Tá? Pode ser uma palavra-chave composta ou uma palavra-chave única, tá? Então, vocês vão escolher 3 e colocar aqui no trabalho. Aí, depois, vocês vão ter, eu estou dando um exemplo. Se vocês têm figuras, vocês têm que dizer que a figura chama figura 1 e a página que ela se encontra. Essa lista de figuras vocês vão fazer também no final. Aqui eu dei um exemplo. Por exemplo, a figura 1 está na página 35. Ela pode estar na página 12, na página 13, não sei. Vocês que vão definir. A figura 2, a figura 3, figura 4. Tem gente que faz um trabalho com 10 figuras, tem gente que faz um trabalho com 30 figuras, tem gente que faz um trabalho com 2 figuras. Vai depender de como vocês pretendem mostrar. Tudo bem? Aí a próxima folha é uma lista de tabelas. Professora, Oi, pode falar. professor é o Paulo. Fala. Voltando lá na lista de figuras, Uhum. as figuras podem ser numa folha só ou tem que ser todas as figuras separadas de cada folha? Você pode colocar, por exemplo, se no seu trabalho as figuras, o que a gente pede? Quando você está escrevendo um trabalho científico, você escreve assim, detalhe de acordo com a figura 1 abaixo. E aí você coloca a figura 1 abaixo do que você escreveu. Isso. Ou então você coloca a figura 1 em cima e escreve embaixo. De acordo com a figura 1 acima, podemos observar melhor a explicação da estrutura do andaime. Entendi. Entendeu? Então você vai fazendo, você vai contando uma história sempre no tempo presente. Ó, estamos apresentando, o trabalho mostra, este trabalho baseia-se, ou então se baseia, entendeu? Você tem que ir colocando sempre no presente, porque você está fazendo um trabalho agora, não é? Agora, a parte de pesquisa, quando você for falar como você pesquisou, aí já é no passado, né? Essa pesquisa baseou-se em textos extraídos da internet, conteúdos do Google Acadêmico. Aí você vai escrever o passado, mas o trabalho é basicamente no presente. É como se o trabalho fosse o foco de tudo. Ele é, né? Ele está e ele é. É assim que você tem que tratar. Entendeu, Paulo?
E as figuras têm uma sequência que você mesmo vai colocar, para quem estiver lendo o seu trabalho conseguir entender melhor, tá? É Entendi, como se você professor. fosse um professor explicando. Vocês vão Ok, dar uma de professor agora. tá bom, obrigado, viu? Nada. E aí vai ser muito legal, porque quando vocês chegarem no último ano, vocês vão lembrar de mim. Vão falar assim: nossa, professora, eu já tinha dado um trabalho desse tipo. E a maioria dos trabalhos que vocês forem entregar durante o curso vai ter essa carinha, né? Vocês já vão se acostumando. Lista de figuras. Aí nós temos, depois da lista de figuras, nós temos a lista de tabelas. Então, como é um trabalho científico, você pode apresentar algumas tabelas que durante a sua pesquisa você encontrou. Então, você encontrou uma tabela que relaciona quanto maior o diâmetro, maior a resistência. Quanto maior a espessura do aço, maior a resistência a não sei do que vocês, né, a parte de científica da mecânica, vocês estão entrando agora. Então, vocês vão pesquisar autores ou pessoas que já falaram sobre o andaime de vocês, não é? Então, você vai colocar assim, de acordo com a tabela 1, os diâmetros básicos dos andaimes tipo fachadeiro. Aí você escreve, aí você mostra a tabela 1 embaixo. Ou então você primeiro mostra a tabela e depois fala sobre ela. Enfim, essa tabela ela vai ter uma página de acordo com a explicação de vocês e de acordo com a parte física que o trabalho vai sair. Entenderam? Mesma coisa que as figuras, tá? Aí depois da lista de tabela, nós temos uma Professor, lista. Oi. eu troquei essa parte aí de tabelas por Hum, gráfico, que pode eu achei ser. um gráfico lá, pode ser? Perfeito. Pode, claro. Você vai escrever lista de gráficos, né? Aí, Aham. se você tiver uma tabela, você vai escrever lista de gráficos e tabelas. Tá, eu coloquei lá listas de gráficos e tabelas, mas eu vou achar uma tabela ainda. Sim, para você. Se você escreveu tabela, significa que no seu trabalho tem. Então, você tem que Aham. encontrar a tabela, tá bom? Agora aqui, ó, tem uma lista de abreviaturas, siglas e símbolos. Tem alguns símbolos e algumas abreviaturas que a pessoa que está lendo não é obrigada a saber. Então, de repente, vocês colocam lá, de acordo com a NBR 2032. Aí a pessoa vai falar, o que significa NBR? Aí você tem nessa lista de abreviaturas o símbolo, a sigla NBR e o que ela significa, norma brasileira. Tá? Então, eu dei uns exemplos. USP, Universidade de São Paulo. Às vezes você tem um trabalho que é de um aluno que estudou na USP. E aí aparece o termo USP ali. Aí você fala, puxa vida, será que a pessoa sabe o que é USP? Às vezes a pessoa não sabe, né? ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é bom a gente ter uma listinha de abreviaturas, para a pessoa não ficar com dúvida quando estiver lendo, tá? O sumário, o que é o sumário? O sumário é a essência. O que é o seu trabalho? Como ele é constituído? Ele é constituído de várias partes, né? Os cientistas, eles separam todas as partes. Então, por exemplo, você tem uma introdução, né? Nessa introdução, você vai falar X. Aí você tem item 2, revisão bibliográfica, tudo que você pesquisou em matéria de livro, de conteúdo, com nome de autor, etc. Aí você tem materiais e métodos. Quais foram os materiais que vocês usaram e que método vocês usaram, né? Que a gente vai explicar mais para frente. Aí o 4, resultados e discussão. Essa sua pesquisa deu um resultado, né? E aí você vai discursar sobre esse resultado. Você vai falar por que que você achou que o andaime tubular, ele é mais prático, porque ele demora menos para ser montado, porque segundo o autor tal, esse andaime, ele não apresenta dúvidas na hora de você desmontar, na hora de você fixar. Então, você vai chegar a um resultado, né? E se você estiver fazendo uma pesquisa de andaime e julgar que você tem que falar um pouco sobre a utilização do AutoCAD para fazer o desenho desse andaime, que a sua experiência foi positiva, você vai colocar como resultado de discussão que a sua experiência foi positiva, porque você vai estar falando de um trabalho de um andaime que você vai desenhar no AutoCAD.
Então, você pode colocar como um resultado o projeto de que você fez e discutir esse resultado, né? Porque a gente que está lendo um trabalho científico, a gente quer saber o que acrescentou para vocês esse trabalho. O que foi importante, o que cientificamente é, né? Porque como o AutoCAD é um sistema preciso, né? Ele coloca lá os milímetros, os pedacinhos do milímetro ali, ele é muito preciso, então ele faz com que você ocorra menos erros na execução do projeto, né? Por exemplo, na execução da montagem, por exemplo, tá? Aí a conclusão, que conclusão que você chegou desse trabalho? É o item 5. E as referências? As referências são toda a parte bibliográfica que vocês usaram. Ah, professora, eu usei um catálogo técnico, aí eu vou colocar o catálogo técnico ali. Eu pesquisei em 2 páginas da internet, eu vou colocar ali as 2 páginas que eu pesquisei, né? Eu pesquisei num livro de um engenheiro mecânico, ou então eu pesquisei num trabalho de uma pessoa que estava se formando, um estudante que estava se formando, ou um trabalho de mestrado de um outro estudante. Então, vocês vão colocar tudo que vocês usaram de material que te auxiliou na execução do trabalho. São as referências. As referências não tem item 5, 6, 7. Referência é referência. E é sempre no finalzinho que a gente coloca. Tudo bem? Aí. Então, ó, página 8. Aí começou a marcar as páginas, ó. Introdução. Nesse parágrafo, você irá introduzir o comecinho do trabalho, explicando o que é andaime, a sua importância, os tipos existentes, etc. Você vai falar, na introdução, que o objetivo do trabalho, por exemplo, é estudar a importância do sistema mecânico de fixação e sustentação de um andaime, bem como do projeto técnico bem executado para a boa manutenção do sistema. E explicar por que escolheu este tipo para estudar e fazer o projeto mecânico do mesmo em AutoCAD. Então, quer dizer, você vai contar uma historinha do seu projeto, né? Por que você começou ele? Qual era o teu objetivo, né? Aí você vai começar a colocar um pouco do seu desejo pessoal como estudante de engenharia mecânica, sempre se colocando como estudante de engenharia mecânica, tá bom? Essa introdução, ela não tem limite de tamanho, ela pode ser pequenininha, média, grandona, vai depender do quanto você pesquisou e do quanto você está disposto a falar sobre o assunto. A revisão bibliográfica, o que é? Você vai mostrar a sua pesquisa. Então, aqui você vai colocar toda a bibliografia que você achou interessante colocar. Mas não é Ctrl+C e Ctrl+V que você vai fazer. Porque isso daí se chama plágio. Você não pode copiar, é só simplesmente copiar. Você tem que fazer de um jeito que você coloque outras palavras, dizendo a coisa que o autor quis dizer, mas só que com palavras diferentes. Entendeu? Então, você vai fazer um trabalho, não é uma cópia, você vai tirar uma ideia daquele parágrafo que você leu, tá? Então, você vai explicar, por exemplo, a história do andaime, a evolução, como é feito nos dias atuais, toda a parte de pesquisa. Você vai falar sobre a segurança que ele deve oferecer para os trabalhadores, o material utilizado na fabricação, e essa daqui costuma ser a parte mais longa do trabalho, tá? E você, nessa revisão bibliográfica, pode colocar figuras, pode colocar tabelas, tá? Essa daqui, normalmente, é uma parte mais recheada, que é mais gordinha, vamos dizer, tá? Aqui, materiais e métodos, eu praticamente já fiz para vocês, tá? Eu falei que o estudo foi realizado com base na pesquisa, através de revisão bibliográfica e no conhecimento técnico vinculado à prática da arquitetura e da construção civil. Quer dizer, vocês não têm prática de arquitetura e da construção civil, mas aí vocês vão colocar a partir da prática dos estudos da engenharia mecânica, né? Acompanhada da aplicação das normas técnicas brasileiras na fabricação e montagem do andaime. Então, aqui vocês só vão mudar, vão tirar arquitetura e construção civil e vou escrever a parte conhecimento técnico, a prática
aplicação do desenho técnico na engenharia mecânica, tá? E fala também que o programa AutoCAD foi um instrumento para a realização do projeto do andaime e detalhamento das partes móveis e mecânicas do mesmo. Auxílio necessário para maior compreensão do projeto. Então, você já está introduzindo o instrumento que é o programa AutoCAD aí, tá bom? Aí eu coloquei 3.1. Dentro de materiais e métodos, você pode mostrar o seu projeto. Aí você vem, planta baixa do andaime, figura 1. Aqui eu coloquei uma planta baixa, sem escala, de uma plantinha que eu tinha, de modelinho. Mas aqui vocês vão colocar a planta baixa do andaime de vocês. Não precisa ser o desenho no AutoCAD, mas é o tipo do andaime que você pesquisou, tá? Aí você escreve debaixo do desenho, figura 1, planta layout em toras de eucalipto, que era no meu caso. Aí você tem que escrever a fonte, de onde você tirou. Aí você vai dizer a página da internet que você tirou, a página do livro, o autor que você usou, tá? Aí você vai mostrar da onde veio o desenho. Então, isso aqui, eu estou mostrando só um modelinho de como é feito. Vocês vão fazer, adaptar para o projetinho de vocês. Fala. Professor, essa planta aí, eu tenho que colocar a imagem que eu usei para fazer o meu Sim, projeto. com certeza, sim. Você tem que mostrar em planta o seu andaime. Ou então, você vai mostrar a perspectiva isométrica do andaime, no 3.1.1, entendeu? Aí você vai mostrar o detalhe do andaime, aí você escreve 3.1.2, entendeu? Só uma foto, dá certo? Uma foto dá certo, lógico, é uma figura, né? Ah, tá. Tá bom. Aí você vai, essa folha 10 que eu fiz aqui, ela ficou pequenininha, mas ela é grande, porque ela tá o projeto todo que você fez, né? O projeto que você desenvolveu, mas eu não estou exigindo que você pegue a imagem do AutoCAD e coloque aí. Pode ser da onde você tirou como base, tá? Aí o projeto, eu coloco o projeto que eu fiz do andaime, né, no AutoCAD. Eu O tiro AutoCAD me manda. lá. Aí vocês vão mandar 2 arquivos, o arquivo no Word, no nome de vocês, e o projeto do AutoCAD no nome de vocês, certo? São 2 arquivos que vocês vão me mandar, ok? Folha 11, de resultados de discussão. Neste parágrafo, você comentará o que aprendeu com a execução deste trabalho, os pontos fortes e os esclarecimentos das principais dúvidas que surgiram durante o processo. Fale um pouquinho sobre a importância do programa AutoCAD na elaboração do mesmo. Como que o programa auxiliou você na elaboração desse projeto, né? Então, aqui você vai comentar o que você aprendeu. Não precisa fazer um negócio gigante, gente. É um negócio assim, é um trabalho que vocês vão dizer o que aconteceu com vocês na execução desse trabalho. Para que ele foi importante, tá? Agora aqui, ó, folha 12. Conclusão. Em que conclusão você chegou realizando esse trabalho? Ah, eu cheguei à conclusão de que o AutoCAD é um programa imprescindível para a execução de um trabalho detalhado. Pode ser. Ah, eu cheguei à conclusão de que o andaime foi uma invenção muito interessante, muito prática, ele pode ser alugado, comercialmente ele é fantástico, Eu cheguei neste trabalho, cheguei à conclusão, aprendi que o andaime, ele não surgiu do nada, ele existe todo um processo, existe todo um trabalho, um projeto em cima de projetos de andaime, né, para que ele tenha uma boa utilização, para que ele seja, tenha o menor número possível de defeitos, que ele seja prático, montado com rapidez, com segurança, ofereça segurança ao final para o trabalhador, e aí vai, né? Vocês podem chegar numa conclusão, em 2 conclusões, que vocês acharem melhor. E aqui, as referências, né, gente? Eu coloquei um exemplo, por exemplo, de um livro. A gente coloca o sobrenome do autor, em letra maiúscula, vírgula, o nome dele. Aqui tem 3 autores. Aí você escreve o nome do livro, é Desenho Técnico e AutoCAD. Aí você põe a cidade da editora, você põe o nome da editora e o ano que ele foi editado, quando é livro. E quando é internet, você escreve disponível, 2 pontos, em
Aí você põe o endereço aqui, que é o link que a gente pegou, / acesso em, o dia que você acessou, tá? Esse daqui é um exemplo de um livro e de de uma página, um link da internet que você pegou. Então, você tem liberdade para procurar onde você quiser. Lembrando que no Google Acadêmico, você sempre vai ter trabalhos científicos como referência, falando daquele mesmo assunto, né? Então, se você for pegar um trabalho científico de algum mestre, de alguma pessoa que está fazendo doutorado, você tem que colocar o nome completo dele, né? O título do trabalho dele, se ele está estudando na USP, se ele está estudando no Ceará, aí você coloca Ceará, 2 pontos, o nome da faculdade dele, vírgula, o ano que ele fez, tá? O trabalho. Então, não é uma coisa difícil, é algo que vocês vão se acostumar com o tempo, e quando chegar no último ano, vocês não vão ficar naquela loucura, ai, como é que faz isso? Eu nunca fiz. Sim, já fez. Você já fez no primeiro ano, tá? Comigo. E esse trabalho aqui, ele é um trabalho que depois vocês pegam tanta prática, que vocês fazem muito rápido depois, num instantinho, tá? Então, ficou fácil, não ficou, pessoal? Fala a verdade. Quem me dera se todo professor tivesse me explicado assim. Nossa Senhora, eu sofri, eu aprendi no sofrimento. Mas enfim, não tem problema. Vocês também vão sofrer um pouco para fazer o primeiro trabalho, é lógico. Nada é fácil. Se o curso de engenharia mecânica fosse fácil, né, teria muito engenheiro mecânico, não é? Não é um curso fácil, mas vocês tendo um apoio e um professor que dá um trabalho de uma forma mais simples, mais simplificado, vocês vão conseguir fazer, com certeza. E vão fazer melhor do que eu, e melhor do que muita gente. Tenho confiança e fé que vai acontecer. Só que vocês vão ter que se dedicar, né? E é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem me perguntar algo mais? Professor, o meu já está praticamente pronto, é o Isaac. Mas ainda eu estou lá, eu deixei o projeto lá embaixo, que eu não estava entendendo muito bem o que era para fazer. Entendi. Agora com esse modelinho aqui fica mais fácil, né? Você tem esse modelinho. Aí então, você escreve direto nele. No lugar lá, o projeto, aí eu coloco o projeto que eu fiz no AutoCAD. Aí na planta eu coloco a foto que eu usei para fazer o projeto, isso? Sim, sim. Entendi. Você pode colocar vista frontal, você coloca uma vista daquele projeto de frente. Perspectiva isométrica, já é um outro item, figura número tal, figura número 3, perspectiva isométrica do andaime, né? Então, você tem que ir mostrando o que te interessa mostrar no seu trabalho. Entendi. Tá bom? E é para entregar até quinta que vem. Então, se vocês fizerem com empenho, em um dia vocês fazem. Não precisa se apavorar. Não é aquele trabalho que vai muito tempo, né? Mas agora no AutoCAD vocês têm que se dedicar. Eu até mandei o meu último desenho do AutoCAD que eu fiz na aula passada, mandei de novo no espaço ali para vocês, como arquivo de conteúdo, né? Então vocês podem partir daquele projeto que eu fiz, né? Vocês partem dele, ou aproveitam uma parte dele, e aí fazem o restante, fazem um detalhe diferente, um detalhamento diferente. Eu acho que dá para aproveitar bastante coisa daquilo que eu fiz. As cotas, as linhas, os layers que já existem. Então, não é complicado, é só fazer as 3 vistas, cotar e fazer uma bolinha, como eu fiz no último trabalho, escrever detalhe A, detalhe 1, aí você pode mostrar o encaixe, você pode mostrar a plataforma, você pode mostrar a rodinha, como eu mostrei, né? Então, fica a cargo de vocês. Mas eu espero que vocês me entreguem um trabalho bem legal, para a nota de vocês ficar muito melhor, tá bom? E quem não conseguiu a nota vai recuperar. Quero ver todo mundo passando, tá? Então, eu vou terminar nossa gravação, agradecendo a vocês pela atenção e orando e pedindo a Deus
que todo mundo entregue e que consiga fazer o trabalho sem problemas, certo? Então, Tá bom. vamos fechar Obrigado, aqui. Obrigada, gente. Eu vou parar a gravação agora. Vamos ver onde que eu paro a gravação. Eu vou... parei de transmitir e agora eu vou parar a gravação.